Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar um atendimento que nós fizemos aqui na nossa assistência técnica. Deixa eu te explicar por quê. Nós temos assistência e nós temos também... Opa! Eu não coloquei aqui o banner do Jabá. Nós temos um curso também de refrigeração. Tá certo? E normalmente o nosso curso ele é baseado em atendimentos que a gente também faz. Correto? Inclusive, eu estou deixando aqui embaixo na descrição o link para você conhecer os cursos, um WhatsApp para você pedir informação sobre os cursos e um outro WhatsApp para quem desejar, quem estiver aqui em São Paulo e quiser utilizar os serviços da nossa assistência, tem aí, tá? Se estiver em São Paulo, quiser chamar a gente, vai ser um prazer te atender. Legal? E outra coisa, se quiser fazer o curso comigo, né, vai ser um prazer também tê-lo aqui. É um custo muito, muito acessível. Tudo aí na descrição. Dá uma fuçada aí que você se informa. Tiver alguma dúvida, fala comigo pelo WhatsApp. Legal? Voltando agora, o vídeo é um atendimento que nós fizemos. O cliente liga pra gente. Deixa eu contar a história do atendimento. É interessante você saber, porque isso, quem sabe, pode até te ajudar aí com os seus clientes. É uma rede importante que está nos shoppings, né, do Brasil e ultimamente eles têm feito serviços conosco nas unidades aqui de São Paulo. E a responsável, né, pela manutenção, ela ligou, entrou em contato com a gente, né? E, inclusive, ela colocou um áudio de um outro técnico que havia dado uma olhada em um freezer. É um freezer daquele tipo, sabe, pequenininho da Consul, parece um frigobar. É um freezer daqueles. E ela mandou o áudio pra gente do técnico, né? Ele encontrou o problema, era vazamento no evaporador. Só que o problema, e é isso que eu quero que você atente, que você tem que estar sensível ao problema para dar uma solução para o cliente e que aumente a probabilidade dele fechar com você. Então o áudio que o técnico mandou para ela foi o seguinte: olha, tá com vazamento, né, no evaporador e tem que trocar o evaporador. E aí ela não me falou nada sobre preço, no áudio não falava sobre preços, mas eu sei, né, eu até dei uma pesquisada no valor de um evaporador. E aí o que acontece? É um freezer relativamente barato, ele é pequeno, tamanho de um frigobar. E eu sei que não é barato para trocar, né? Eu consultei lá o preço do evaporador, mais a mão de obra, mais gás, tudo que vai, ia ficar praticamente o preço de um freezer novo. E aí eu até passei duas opções. Passei a opção da troca do evaporador. Opção 1, trocar o evaporador, e eu coloquei lá o valor. E eu dei para ela, para minha cliente, uma opção número 2, que era justamente a que eu acreditava que ela ia topar. Porque a primeira opção ia quase chegar ao preço do freezer, né? Encarecer muito. Algumas peças, tipo um evaporador, você vai pôr só o original, não tem como pôr, nem encontra, talvez, né? Alguém faz algumas gambiarras nesses freezer, mas eu estou falando de um trabalho sério. Não compensaria. Então eu coloquei essas duas opções: trocar o evaporador ou reparar o evaporador que estava com vazamento. E aí, logicamente, aconteceu o que eu esperava. Ela topou recuperar, né, fazer um reparo no evaporador. Então é sobre isso. A gente vai mostrar esse reparo. E é um reparo que a gente fez com aquele tipo de solda de alumínio mesmo, tá bom? Normalmente, a maioria dos vídeos que eu tenho de reparo de evaporador, a gente usa aquele bastãozinho verde, o Alumax, que é muito, muito bom. Mas eu quis fazer dessa forma, até para diversificar um pouco o nosso trabalho e ganhar experiência também com outros tipos de estratégias, digamos assim. Vamos pro vídeo? Já falei demais. Bora lá. Ó, esse é o freezer. Quando a gente chega lá, ele está colocado, né, são vários desses. Tem um balcão lateral ali que tem mais uns 4 ou 5 desses daí. Deixa eu soltar, vamos ver. Então foi assim que a gente chegou
e encontrou ele, tá certo? Eu nem tinha aberto ainda o freezer. Vou abrir junto com vocês aí. O que a gente percebe? Inclusive estou com esse fone de ouvido para ouvir o áudio da mídia. Ó, a gente detectou um pouco de óleo lá embaixo. A gente percebeu que tinham várias marcas de ponta de faca, né, de tentativas de homicídio que aconteceram. Ó o óleo, isso daí embaixo tem óleo, tem várias marcas. E a gente estava em dúvida de onde foi o furo. O que a gente fez? Ah, deixa eu dar uma dica para vocês. Deixa eu voltar só um pouquinho. Prontinho. Só mais um tiquico. Quando você for fazer um serviço desse, porque normalmente esse tipo de serviço a gente deixa pré-orçado, né? A gente já combina o preço do serviço antes de fazer. Mas mesmo assim, sempre tem a possibilidade, tem cliente, sabe o que acontece? Que fura e eles deixam ligado na tomada, funcionando dia e noite, sem gás, ali absorvendo água para dentro do sistema. Então, sempre que você for fazer um serviço dele, embora esteja pré-orçado o negócio, já esteja combinado o valor, você faz o teste do compressor para ver se o compressor está funcionando. Você vai ligar por alguns segundos e mais, quando você faz esse tipo de teste, você também vai gerar um tipo de vácuo dentro do evaporador, né? Então é importante que esteja seco o local, não tenha água. O principal é a água. Vai entrar um pouco de ar quando entrar em vácuo, mas isso daí vai facilitar você encontrar onde está o furo. A gente ainda não havia encontrado o local do furo. Tinha várias suspeitas de onde era, porque como eu disse, como eu estou mostrando, tem várias marcas. E eu tenho uma suspeita principal ali, mas eu não tenho certeza. Então, eu vou ligar a geladeira, o freezer, certo? E isso vai servir como um teste de compressor, porque algumas vezes o compressor vai estar queimado, aí você nem dá continuidade, não perde tempo com isso. Legal? Deixa eu soltar o vídeo. Ó, a gente tá com suspeita aqui ali, então vamos ligar o compressor. Já deu para ouvir o barulho. Esse que você viu aí, o Leonardo, que trabalha com a gente. Ó. Ah, já achei. Ó, localizei ali. Ó, é aí. É aí mesmo. O furo. Mas estou vendo muito barulho. Não sei. Ó, vou mostrar mais perto para vocês, tá vendo? O furo. Opa, perdi o fio da meada. O furo é aí mesmo. Tá certo? Vamos ver se tem mais algum lugar. Aí também? Tava com uma suspeita que tivesse um furo ali em cima, mas não tem. O furo é aquele mesmo. Bom, primeiro passo então, a gente vai colocar uma válvula. A gente vai injetar um pouquinho de gás no sistema, que a gente já fez o teste com vácuo e era ali. Mas a gente vai injetar um pouco de gás para... Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu pausar aqui um pouco, legal? A gente vai injetar um pouco de gás para quê? Para ver se tem furo em algum outro lugar, certo? Já aconteceu da gente pegar a geladeira com 3 furos, tá? Então a gente vai injetar um pouco de gás para ver se acha mais algum vazamento, antes de dar prosseguimento ao serviço. Deixa eu te mostrar uma coisa, ó. A gente vai, ao invés de eu colocar, o que eu fiz? Eu cortei o tubo de serviço, né? Vem aquele pedaço de tubo que vem soldado. E eu vou colocar uma válvula Schneider. Então eu vou te mostrar uma técnica que a gente costuma usar. Toda vez que eu vou colocar um filtro novo na geladeira, os filtros eles vêm com aquela ponta muito longa. E não precisa de tudo aquilo. Então o que eu faço? Eu corto mais ou menos metade daquela ponta e guardo, tá? E depois eu uso para fazer uma espécie de união, certo? De uma bucha, porque ele encaixa direitinho no cano de 1/4, certo? Esse tubo que o Leonardo tá na mão aí é um tubo desses, né? Que a gente tirou da ponta de um filtro. Então a gente vai tirando e já guarda. E quando precisa a gente faz essa união.
fica a dica, tá certo? Economiza, você diminui um pouco o tamanho do filtro, que você... Muitas vezes o filtro é longo, né? Numa geladeirinha dessas, aquele filtro enorme, longo, ele até atrapalha. Então, eu tiro mais ou menos metade da ponta, certo? Deixa eu soltar o vídeo aí. Olha como a gente faz. Vai. Ok? Ó, normalmente quando você corta o tubo de 1/4 ele fica um pouco mais... Qualquer tubo, na realidade, ele dá uma estreitada na ponta. Então a gente usa o alargador. Olha aí, ó, ele serve certinho na tubulação de 1/4. Uma largadinha também na Schneider. Coisinha só mesmo para desbeiçar ela. Desbeiçar, o que que é isso? Tirar o beiço. A outra, deixa eu tirar esse banner daqui para facilitar. Legal, ó como ficou. Nesse caso, a gente está usando esse maçarico de oxigênio. Por quê? Quem já assistiu meus vídeos, eu falo a respeito dos maçaricos e eu recomendo mais o TurboTosh por questões de economia. Assiste o vídeo, dá uma procurada lá, assiste o meu vídeo sobre... Melhor ainda, eu vou deixar um vídeo no final, certo? Um vídeo onde eu falo sobre maçarico. Que maçarico escolher? Aí eu apresento os maçaricos, falo desse maçarico com oxigênio, falo do TurboTosh e ali eu explico direitinho. Então normalmente eu uso o TurboTosh. Porém, esse atendimento eu fiz... Esse atendimento a gente fez num shopping. E shopping, eu não sei se vocês já trabalharam, já fizeram alguma coisa em shopping. Eles são muito assim... difíceis, digamos assim, vamos usar uma palavra legal. É tipo para fazer esse tipo de serviço no horário de atendimento ao público. Então o que a gente faz? A gente vai com uma mochila, uma coisa, sabe? Tranquilo para não chamar a atenção. E se eu fosse usar um TurboTosh, ia fazer muito, muito barulho. Então, nesse caso, nesse atendimento, eu dei preferência para usar esse maçarico com oxigênio. A gente tem casos em que a gente usa esse maçarico com oxigênio. Na verdade, quem puder, tenha os dois. Se você só puder comprar um, compra o TurboTosh, né? Se você puder comprar os dois, compre os dois, que vai ter ocasiões em que vai ser muito útil esse maçarico, como por exemplo essa que eu estou mostrando para vocês. Legal? Fizemos o serviço. Ah, deixa eu te mostrar uma coisa. Mostra que tá sem o núcleo. Você nunca pode esquecer isso daí, ó. A gente tira o núcleo da válvula. Se eu soldar com o núcleo da válvula, eu danifico ele, tá? Porque ele tem umas vedações de plástico, de borracha. Agora sim, já esfriou. Eu ponho de volta o núcleo no lugar. Não esquece, não tenta fazer solda com o núcleo no lugar. Agora a gente vai colocar um pouco de gás. Esse daí é o manômetro que a gente está usando, um manômetro eletrônico. Tem um vídeo sobre ele também. Muito, muito bom, ajuda muito. Então, a gente vai injetar um pouco de gás para fazer aquele teste. Ver se tem mais vazamentos. Eu controlo aqui no manômetro a quantidade. Não conta, né? Agora eu vou deixar o pessoal falar aí. Uma limpeza. Daqui a pouquinho eles assumem um bate-papo aí. Ah, sim. Olha como a gente vai fazer. Eu poderia fazer com uma lixa. Poderia. Tá certo? Mas ultimamente eu tenho usado essa técnica aí. É muito boa. Uma escovinha de aço é muito baratinha. E faz um serviço muito bom e economiza muito tempo. A lixa é legal? É legal. Mas isso daí é muito melhor. Olha, rapidinho você... E ela vai deixando aquelas ranhuras que são muito desejáveis. A Lid pra mim já tava bom, mas o Leonardo... ele é chato. Ele é perfeccionista. Embora que eu acho que já estava perfeito. Mas vamos lá, deixa ele. É melhor pecar pelo excesso. Certo? E limpa legal o local. Bom, antes de fazer a solda, Ouve uma aí. limpeza, vou usar aqui
álcool metílico para tirar óleo, gordura, sujeira, qualquer coisa que possa atrapalhar. Por que álcool metílico e não uma água? Um detergente? Porque a água e o detergente podem acabar contaminando, entrando pelo furo e contaminando o sistema. Dá uma olhada só. Esse furinho de nada aí, vamos ver se a gente resolve. Isso é só ele, né? Se é só ele, tem uma dúvida se é Porque só tem ele. muita tá? marca, né? A geladeira tá cheia de marcas, de tentativas aqui De furos. né? Usaram muita faca. Pra fazer Ó, até no gabinete aqui, ó. Se você olhar, tem marca de... tem marcas. E a gente vai utilizar hoje... Solda de alumínio. Fazendo a limpeza, né, da vareta com álcool metílico. Também importante. Ó, outra coisa, para que dê certo, não é muito fácil esse tipo de solda em evaporador, tá? Usando alumínio. Inclusive, depois você procura um outro vídeo onde eu uso o Alumax. Então, para quem está começando, talvez o Alumax seja a melhor opção, tá? Você tem que ter uma prática legal para fazer essa solda usando o alumínio. Então, limpeza. Essa lixada que ele deu, eu até brinquei dizendo que ele exagerou. Na realidade, não. Na realidade, você tem que ter certeza que removeu toda a tinta, removeu tudo que tinha ali que pudesse atrapalhar. E aí, por fim, ele ainda limpa com o álcool metílico. Pode ser acetona, pode ser álcool isopropílico. Limpa a solda também. Porque mesmo fazendo tudo isso, às vezes é complicado. Mas e sem fazer é quase impossível, certo? Ah, e a vareta que a gente usa é uma vareta especial para alumínio. Não é qualquer, não é a mesma que você usa para soldar a tubulação do compressor, não. Tá? É uma vareta especial. Chama Migrari, ela vem com fluxo. Que eu não tenho nenhuma aqui na minha mão. Mas ela é chatinha, ela vem com fluxo, vem com... É o fluxo mesmo o nome, que é o que vai permitir que a solda seja realizada. Sem ela você também não consegue com outra coisa, tá bom? Vamos soltar. Vamos usar o mesmo maçarico e agora a chama tem que estar muito, muito fraquinha. Porque senão pode furar. Se você furar o evaporador, já era. Aí o cliente vai ficar muito bravo, porque eu prometi para ele que ia reparar o furo e eu aumentei o furo. Não, então a chama muito, muito fraquinha, muito controlada. Se fosse turbotoche, baixar bem a chama. Com esse daí também, abaixar bem a chama. Tá certo? E aí você vai aquecendo em volta para derreter a solda. Ok? Dá uma olhada, ó, ficam as imagens bem legais. Ó, ele vai dar mais uma derretidinha para dar uma espalhada nessa gota que ficou em cima, para ter certeza que ela aderiu ali à superfície do evaporador. Prontinho, agora vamos injetar gás, Vermelhinha. o R134, para ver se a solda ficou boa. Ó, mais ou menos aí 53, 54 PSI. Vamos testar a solda
É uma solda muito simples essa de fazer da Schneider, mas às vezes a mais simples é onde acontece às vezes Agora lá. o vazamento. Beleza. E agora vamos despejar um pouco de espuma em cima. Por enquanto não inventaram nada melhor ainda do que esse teste de espuma para detecção de vazamento. Ó. Ficou perfeito. Aí a gente vai dar uma procurada em algum outro lugar, ver se tem algum outro vazamento. Teve várias marcas, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não conseguiu errar aqui, ó. Aqui, ó. Não, eu só vi por cima assim, mas que aquele quase que seria dele. Quer só ver? Obrigado, até mais. Aproveita ali para passar bucha também para limpar o local, ficou com uma fuligem. Ó, tá mantendo ali a pressão. Legal, legal, ficou ótimo. Inclusive você viu a diferença de pressão ali, é normal. Assim, uma limpeza, aproveitando que tá com a escovinha de aço, faz uma limpeza para não ficar tão feio ali o local, né? É impossível deixar ele do jeito que era, mas vamos fazer o melhor. Vai ficar brilhando o alumínio. Tá certo? Eu falava sobre a pressão do gás. A pressão do gás ela estabiliza dentro, ela sempre ou dá uma queda ou aumenta, isso daí depende um pouco da temperatura do ambiente. Certo? Legal, o serviço ficou jóia. Não vai ter mais problema. Agora a gente, toda vez que você fizer um serviço, você abrir o sistema, você tem que trocar, você deve trocar o filtro secante. Certo? Eu não vou mostrar colocando o filtro, vou mostrar só esse detalhe aí. Então antes de tirar o filtro, você lixa tanto o capilar quanto o tubo, né? De cima, principalmente esse de cima. Eu costumo dizer que essa é a solda mais difícil da gente fazer. Porque é aço, né? Soldar aço com... Soldar o aço com o cobre do filtro é bem complicado. Eu não... Nesse caso eu vou mostrar só a gente fazendo a limpeza antes de tirar. Sempre é bom você fazer a limpeza antes de tirar, porque às vezes no ato de você lixar pode entrar impurezas dentro do sistema. E a gente não quer e não custa nada a gente fazer isso. Ah, tá vendo aí, ó? A gente está aproveitando para fazer uma limpeza no sistema. Lembra aquele gás que a gente colocou para testar a solda? A gente deixou o gás e agora a gente solta. Então aquele gás, a gente está forçando ele para que ele saia através ali do capilar. Está saindo das duas pontas, tanto do filtro quanto do capilar que vem do evaporador. Tá bom? Então, isso já ajuda a fazer uma limpeza. Mas a gente vai fazer uma limpeza no evaporador, porque na hora que estava soldando, a gente percebeu umas gotículas de água saindo do furo. Então, provavelmente entrou um pouco de água no sistema. Ó, a gente está soltando ali com... E é difícil tirar porque, na realidade, está solto já o tubo. Porém, é muito compacto essa geladeira, então fica tudo muito apertado, então tem aquele efeito de mola que leva ali para dentro. Mas está vendo outra vantagem desse maçarico? Você consegue fazer a solda em um local muito apertado sem danificar o que está em volta. Ele concentra mais a chama. Embora que dê uma marquinha ali na caixinha de... Correto seria ter usado a manta ali, mas não foi o caso.
Manta cerâmica. Eu tenho vídeo também falando sobre manta cerâmica. Agora, o que a gente vai fazer? Ó, uma garrafa de limpeza. Nós colocamos R100... Deixa eu tirar minha imagem daqui. Nós colocamos R141B. E aí a gente está injetando no sistema. Nós usamos ali em cima uma... Tira a garrafa pra gente No ver. tubo de sucção, nós utilizamos uma... Utilizamos um engate rápido, certo? Para injetar o gás através do tubo de sucção. Aí não é gás, é nitrogênio que a gente está injetando. Você pode abrir mais. Ó, a gente achou melhor botar mais pressão. Tem essa escala aí, ó, que vai... Pode colocar até o amarelo, atingir ali. Tá vendo? Ela vai verde, azul, amarelo. Então você usando até o amarelo, você está numa margem de segurança. Evita o vermelho, né? Vermelho é perigo. Então até o amarelo ali, legal, você consegue uma pressão boa. E essa pressão está empurrando o R141B através do sistema. Dá uma olhada, ó. Tira a garrafa. Já dá para ver um esguicho. O 141B saindo com alguma umidade que tenha dentro. Saindo com alguma sujeira, algum óleo. Legal? Agora a gente vai deixar A gente não sabe aí o que é água, o que é fazendo essa limpeza. O vídeo, calma, já está chegando ao final. Tá vendo? Ó, o 141B saindo ali junto com água. E é interessante, o 141B, antes de você colocar, ele tem um cheiro bem forte. Ó, agora a gente tá fazendo a limpeza também ali no tubo do condensador. Tá vendo? Pressurizamos o condensador e estão fazendo, mas o condensador estava praticamente limpo. Saiu um pouco de óleo só. Dá uma olhada na cor do 141B, ele é bem cristalino quando você coloca, ó. Tá bem sujinho, ele saiu, mas fez uma bela limpeza. Tá? Óleo, água e até o cheiro do 141B ele muda, né, quando ele sai do outro lado, porque a maioria do 141B ele evapora. Ele é volátil, ele evapora e o que fica praticamente é água, umidade e óleo. Legal? Aí tá pronto. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu voltar um pouquinho. Ó. Deixa eu pausar quando estiver mostrando o filtro. A gente utilizou, ó, um filtro bem grande. Tá vendo, ó? O filtro ele já é comprido. Esse filtro que a gente estava usando. Eu poderia ter colocado o menor, poderia. Mas principalmente quando se trata de furo no evaporador, eu gosto de colocar o maior filtro possível. Para reter alguma umidade que possa ter ficado. A gente fez uma bela limpeza e depois um belo vácuo. Mas sempre pode ficar um pouco de umidade. Então eu uso um filtro bem longo. E ó, eu cortei. Você lembra que eu falei daquela bucha que a gente coloca? Deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Lembra que eu falei daquela bucha que a gente coloca para unir a Schreider, aquele tubinho de cobre mais fino? Então a gente cortou da ponta do filtro, certo? E ainda sobrou uma bela ponta, podia ter cortado até mais. Faz isso, cria esse hábito, é até bom. Ó, se eu tivesse deixado aquela ponta, tinha ficado arrastando no chão. Tá bom? Então eu cortei, deu de sobra ali para fazer a solda e de quebra ganhei uma buchinha para colocar a válvula Schreider no serviço. Certo? Deixa eu mostrar a finalização aqui. Eu não mostrei todo o processo de solda do filtro. Eu tenho muitos vídeos soldando o filtro, tá? Então, coloquei o filtro daqui com válvula Schreider. Ó, bomba de vácuo. Fizemos um belo vácuo e prontinho. De resto, é de praxe, tá certo? Vácuo, carga de gás, sempre obedecendo a quantidade da etiqueta. Com uma balança a gente coloca, isso facilita muito. E ficou um serviço perfeito. O cliente que provavelmente ia se desfazer do freezer,
porque o orçamento que ele havia recebido não valeria a pena. Ele ganhou uma sobrevida no freezer e, pelo que a gente viu, tudo em ordem, vai durar muitos e muitos anos esse freezer funcionando, até que outro funcionário pegue uma faca e faça um outro furo. Certo? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que, se você tiver afim e quiser fazer o curso com a gente, vai ser um prazer te ter conosco. Legal? Bom, ficou longo demais esse vídeo. Bom, mas se você chegou até aqui, parabéns e muito obrigado. Estou deixando mais 2 aí na sequência. Um falando do maçarico e outro, eu vou mostrar um outro reparo de evaporador que a gente fez com aquele bastãozinho verde. Legal? Até a próxima. Se Deus quiser, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever, notificar, tudo. Eu já falei demais, o vídeo está longo demais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui.